Olá, nessa semana eu converso com o professor e economista Hugo Meza. Bem-vindo. Obrigado, Caio. E o tema da semana é finanças pessoais, um tema que é bem urgente na situação econômica da América Latina. Com certeza, Caio. Eu acho que todo homem, todo ser humano tem que ter, conhecimentos básicos de finanças pessoais, principalmente nos tempos de crise, nos tempos de falta de recursos, né? O próprio conceito da economia é oikos, é casa, nomos, conhecimento. Então, é conhecer a sua casa, conhecer as finanças da sua casa. Hugo, no atual cenário político, econômico, nós encontramos muitas pessoas que estão passando aí dificuldades financeiras. Como salvar esse povo da crise? Caio, isso é uma excelente pergunta, principalmente porque numa situação de crise, né, o que a gente encontra mais é pessoas que não conseguiram sair desse processo de endividamento. Então, a economia financeira, ela ajuda as pessoas a, de alguma forma, primeiro, saírem de um processo de endividamento, no qual corrói a renda, corrói o estado psicossocial da própria pessoa, enfim, e ajuda, de alguma maneira, a vislumbrar alternativas para que, depois dela sair desse processo de endividamento, ela possa conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila no que respeita ao financeiro. Então, por exemplo, uma pessoa que está endividada hoje, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer um balanço básico de quanto que ela está devendo, né? E principalmente para quem que ela está devendo. Uma coisa é você dever para sua mãe, seus irmãos, seus familiares, né? E outra coisa é você dever para o banco, para o administrador de cartão de crédito. Qual a diferença? A diferença é que sua família vai ser mais compreensiva com essa dívida. Já não seria a mesma coisa com um banco, uma entidade financeira, que vai te cobrar uns juros. E muitas vezes esses juros acabam virando uma bola de neve e sua dívida passa a ser incontrolável. Então a primeira coisa é essa, identificar da onde que vem essa dívida. A segunda coisa que o endividado tem que fazer é ver como ele vai sair dessa dívida. Vamos fazer alguns exemplos hipotéticos. O cidadão está devendo cartão de crédito. Cartão de crédito é o pior tipo de dívida que você possa fazer no sistema financeiro. Por quê? Porque é um juros muito alto, um juros que mensalmente equivale quase ao juros anual que o governo cobra com a chamada taxa Selic. Então a primeira coisa que esse cidadão tem que fazer é sair dessa dívida. E hoje, em tempos de crise, os bancos estão tendo muita inadimplência. Então, tem muita dívida que não está sendo paga. E aqui no Brasil, uma dívida, né, tem um tempo de 5 anos de validade. Depois dos 5 anos, o banco, teoricamente, não tem como cobrar essa dívida, ou o custo de cobrar essa dívida passa a ser maior do que a própria dívida. Então, nesses casos, a melhor coisa é você procurar o sistema financeiro para que você possa negociar a dívida. De que forma? Você vendo primeiro, se mostrando, né, para o banco com todas as capacidades de poder pagar essa dívida. Quer dizer, primeiro aceitar a dívida, essa é a primeira coisa, né? Não devo, não nego e eu vou pagar essa dívida. A segunda coisa é mostrar para o banco que você está numa situação de escassez de recursos mesmo. Estou sem emprego ou a minha renda não permite, né, pagar toda a dívida, enfim. Nesse ponto, os bancos e o sistema financeiro ele é mais compreensivo. Por quê? Porque ele tem uma carteira de clientes e ele analisa a dívida desses clientes. Tanto que, né, em algum momento, tem um setor do banco que analisa e diz, olha, essa dívida aqui já está perdida. Então, qualquer coisa que for cobrar desse cidadão já está valendo, né? Como pode ter também de alguma outra pessoa, não, essa dívida tem que ser cobrada, enfim. Então, a primeira coisa é essa. Eu tenho um exemplo que pode exemplificar essa questão, né?
sendo redundante, de um colega meu que estava devendo muito para o cartão de crédito, né? Tinha acabado de voltar de uma viagem, né? E recebeu o telefonema do cartão de crédito. Senhor fulano de tal, você está devendo 12 mil reais. E os juros são de tanto, enfim. O meu amigo foi o seguinte: olha, eu reconheço a dívida, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu só tenho para lhe pagar R$1.000 por mês, durante 12 meses. Não posso pagar de outra forma. O que o banco fez? Aceitou essa forma de pagamento. Então, o que eu quero dizer? Por mais que os juros sejam claros, por mais que os contratos sejam claros, entre perder o dinheiro, né, que está sendo devido e ganhar alguma coisa, o banco prefere a primeira opção. Então, a primeira coisa é, se o cidadão está devendo para o cartão de crédito, entre em contato com o banco, tenta negociar essa dívida, né? Mostre para o banco que você está muito propenso a pagá-la e consegue uma negociação. Uma outra dica para quem está devendo muito no cartão de crédito ou no cheque especial é trocar juros. O que é esse negócio de trocar juros? Porque no sistema financeiro você tem vários tipos de dívida e vários tipos de taxas de juros praticadas. Por exemplo, cartão de crédito, um juro de 15% ao mês. Cheque especial também por aí, 13, 12, dependendo do banco. Mas tem um outro tipo de empréstimo, chamado empréstimo consignado, por exemplo, que tem um juros menor, na faixa de 3, 4%. Então, se você conseguir um empréstimo consignado, eu sei que é difícil para quem está endividado, né, conseguir mais crédito, mas mesmo assim, se conseguir um empréstimo consignado, você acaba trocando um juros de 13, 15% por um juros de 3%. Então, esse aí é um artifício válido. Por quê? Porque você está, de alguma forma, diminuindo o tamanho da dívida. E isso é muito importante. Então, a primeira coisa é, se você está devendo, tente negociar sua dívida e, para isso, você vai ter que fazer muito esforço, né? Eu gosto muito de usar metáforas e é a mesma coisa do cidadão que quer fazer uma dieta, né? A pessoa que quer fazer uma dieta, perder peso, tem que fazer uma dieta. E para fazer uma dieta, ela tem que fazer sacrifícios, né? Não pode comer muito doce, carne, gorduras e por aí vai. No caso do endividado também, ele tem que fazer uma dieta financeira. Que consiste isso? Diminuir seu consumo para que sobre, né, da sua renda uma parcela que possa lhe ajudar a bater a dívida, né? Então, são alguns procedimentos básicos, né, que o cidadão comum pode fazer. E o economista gosta muito de dizer, olha, você tem que procurar um crédito mais fácil e menos escorchante que o sistema financeiro. Então, se você tiver um familiar, por exemplo, né, que possa lhe prover de empréstimos, pegue um empréstimo, ofereça para esse familiar uma taxa de juros de poupança, por exemplo, ou uma taxa de juros de títulos públicos, que é 1% ao mês, mais ou menos. Enfim, isso é muito melhor do que pagar 15% ao mês, né? Está trocando 14%, está pagando 14% a menos. Então, é ter noção da dívida, reconhecer a dívida e ver com quem você está devendo, como que você pode pagar essa dívida. Quando os bancos recebem essa notícia de você endividado, querer negociar, ele diz, olha, essa pessoa merece algum tipo de reconhecimento porque ela está se esforçando para pagar. E o gerente, ele vai, de alguma forma, falar para o seu chefe, né, que essa dívida não está perdida, que ela pode ser negociada. Então, essa seria uma estratégia para quem está endividado. Você comentava há pouco sobre a dieta que é financeira, econômica, enfim. E para quem quer poupar dinheiro, existe uma dica especial? Tem várias, Caio. Principalmente para quem está disposto a conseguir alguma coisa, né? Tudo depende da metodologia. Assim como na vida, né, você tem que ter um rigor, tem que ter uma metodologia, um método para chegar ao objetivo. Então, a primeira coisa que nós economistas dizemos é, primeiro visualize o que você quer. Se você não tem em mente nada e quer poupar para poupar, a coisa vai ser um pouco mais difícil. Então, por exemplo, visualize uma câmera fotográfica, uma viagem, um carro, o que for, né? Algum bem específico. Monetize isso.
coloque em valores. Quanto que significa adquirir esse produto, esse serviço, enfim. Tendo em vista, tendo claramente esse valor, você passa então a determinar uma metodologia. Eu uso muito uma metodologia bem simples, mas que funciona. Principalmente eu tenho 3 filhos pequenos, e eu incentivo muito os princípios econômicos, porque eles são os meus ratinhos de laboratório, digamos assim. E a tática é bem simples, que é a poupança forçada. Em que consiste essa poupança forçada? Primeira coisa, você compra um cofrinho, né? Esse aqui é um cofrão. E é um cofrão que não permite, inclusive, tirar dinheiro só abrindo, né? Com um abridor de latas, mas não precisa desse rigor, né? Você se obriga a depositar nesse cofre, uma vez tendo o valor que você quer poupar, 10% de tudo aquilo que você for comprar ou gastar durante o dia. Vou te dar um exemplo simples. Você vai comer uma coxinha e um refrigerante, paga R$7. Então, gastou R$7, pegue 70 centavos do seu bolso e coloque no cofrinho. Na realidade, você gastou R$7,70, mas 70 centavos vão para sua poupança. Assim, você se força, de alguma forma, né, a cada consumo, a conseguir acumular, né, uma parcela da sua renda. Por que que isso dá certo? Porque fica mais claro para você quanto que você tem que poupar. Claro, vai acompanhando isso numa caderneta, principalmente, né, anotando quanto que você depositou por dia, enfim, até chegar à sua meta. Então, se sua meta for juntar R$1.000, R$2.000, você para, já conseguiu, abre o cofrinho, compre aquilo que você almejava, né, e seja feliz e parta para outra estratégia. É uma metodologia bem simples, né, que a gente usa para as famílias, principalmente para os jovens que querem comprar produtos, né, porque a pior coisa é você financiar, né, um produto que não precise nesse momento, né. Tem estudos de colegas meus de economia financeira que mostram que, por exemplo, se você ficar 3 anos juntando um recurso para comprar um carro e ficar sem, né, andar de carro, só andar de ônibus, você consegue pagar nesses 3 anos à vista o que você pagaria em 7, 6 anos se você financiasse. Então, pense comigo quanto dinheiro você vai poupar. Porque a poupança, na realidade, é abrir mão do seu consumo. O que é isso? Você não vai consumir agora, mas vai consumir no futuro. Diferente do parcelamento, do financiamento. O que o financiamento é? Quando você parcela qualquer coisa no cartão de crédito, é como se você estivesse viajando no futuro. Como assim viajando no futuro? Você está comprometendo uma renda que você ainda não ganhou. Está comprometendo um salário que você ainda não ganhou. E se você perder um emprego? E se o seu salário diminuir? Né? São coisas que não estão previstas nessa compra. Por quê? Porque você está dizendo para o sistema financeiro, olha, eu daqui a 5 anos ou daqui a 2 anos eu vou continuar ganhando a mesma coisa e eu me comprometo a te dar uma parte desse meu salário todo mês. Tá, e se acontecer algum imprevisto, obviamente você vai se endividar e vai ter que entrar numa dieta financeira forçada, né? Então esse aqui é um mecanismo muito simples, né? Muito bacana e bem didático assim para você ensinar as pessoas. Claro que tem outras formas mais sofisticadas, né? Hoje, por exemplo, você tem a poupança, que é o método de guardar dinheiro mais usado no Brasil. Só que a poupança hoje perde da inflação. Né? A poupança perde da inflação, então, de alguma forma, você perderia dinheiro se guardasse na poupança. Tem outros investimentos, como o Tesouro Direto, por exemplo, que já remunera um pouco melhor que a poupança, né? E é seguro, tão seguro quanto a poupança, assim como tem outros investimentos que já remuneram mais, porém não são muito certos. Quer dizer, tendo em vista a situação conturbada, política e econômica do país, a possibilidade de você não receber aquilo que você investiu também possa ser clara, né, notória. Então, quanto mais você ganha, mais risco tem. Né? E existem várias formas, até bolsa de valores.
Então, como lidar com o consumo? Vamos lá, cara. Eu acho importante você respeitar o seu dinheiro, a sua renda, seu ganha-pão, aquilo que você ganhou merecidamente durante um mês. Então, a primeira coisa é essa palavrinha-chave, né? Respeito. Né? Respeito, porque a partir dela você pode ficar encrencado com problemas, como aquele primeiro caso do endividado, ou então ela pode te permitir, de repente, de atingir outros objetivos maiores, né? Através da poupança. Então vamos esquecer um pouquinho da poupança, vamos falar do consumo. Eu acho que o consumo é importante do ponto de vista que todo ser humano precisa consumir. Né? A equação de todo economista faz, de qualquer pessoa, é assim: a renda é uma parte do consumo, uma parte da renda é consumida e o que sobra dessa renda é poupada. Né? Então, muitas vezes não sobra quase nada. Então, o cara consome quase tudo que ganha. Isso não é bom. Por quê? Porque sempre é bom ter um colchão, uma reserva de valor, porque a gente não está livre de eventualidades. Né? Então, o princípio básico é saber usar seu dinheiro. Muitas vezes, né, a gente psicologicamente é tentado a adquirir bens que muitas vezes não podemos tê-los nesse momento. Como, por exemplo, comprar um carro. Né? Aí, quando você vai comprar um carro, você oferece para você uma série de mecanismos financeiros, né, de financiamento. E o carro é um bem que se deprecia ao longo do tempo. Então, muitas vezes, tem pessoas que financiam 4, 5 anos o carro. Quando ela acaba de pagar o carro, ela viu que o carro já não tem mais valor. Por quê? Porque ele se depreciou. Isso é bom? Bom, de alguma forma. Na realidade, ela pagou um aluguel pelo carro. Não comprou o carro. Né? Porque quando ele acabou de ser financiado, ele já não tem mais o carro não tem muito valor. Então ele tem que partir para um outro financiamento. Então a melhor coisa é você respeitar a sua renda. Vamos dar um exemplo bem simples. Né? Um cidadão vê uma camisa numa loja, mais ou menos, né? Camisa em promoção, R$50. Né? A pessoa fica motivada porque viu uma fila de pessoas comprando essa camisa. A fila também chama muita atenção. Você vê uma fila e diz, alguma coisa boa está acontecendo aí. Então as pessoas vão lá e compram. Então ele comprou por impulso. Ele não fez essas 3 perguntas básicas que os economistas indicam fazer cada vez que a gente vai comprar. Quais são elas? Vamos. Eu posso? Tenho dinheiro para isso? Nesse momento eu tenho dinheiro para isso? A segunda, eu preciso de mais uma camisa? Eu já tenho camisas ou tô em falta? Né? E a terceira, eu mereço. Né? Tipo, claro, todos nós merecemos alguma coisa sempre, mas em algum determinado momento, talvez pelo teu grau de endividamento ou pouca renda, você não mereça nesse instante comprar essa camisa. Se você conseguir responder essas 3 questões, você compra a camisa, né? Porque com certeza você passou o teste, que você mesmo está se fazendo. Então, vamos dizer que a pessoa comprou por impulso uma camisa de R$50. Quando ela colocou, viu que tinham vários cidadãos usando a mesma camisa. E aí ele ficou meio depressivo, porque o ser humano não quer ser igual aos outros, né? Quer ser diferente. Então, disse, poxa, que pena. E aí a pessoa usou na vida, né, 2 vezes essa camisa. Qual o cálculo que ela tem que fazer? E quantas vezes ela vai usar o bem, né, aproximadamente, pelo preço? Então, no caso, R$50, 2 usadas, deu R$25 cada vez que ele colocou a camisa. Vamos dizer que ela, por um acaso, ela estava andando num shopping sofisticado, enfim, viu uma loja muito mais sofisticada, na qual não tem filas para comprar, enfim, e viu uma camisa em promoção. Além de ser de melhor qualidade, né, a camisa estava em promoção, mas a promoção dessa loja não é a mesma que a outra, que era mais popular. Vamos dizer que essa camisa custasse R$100, mas o preço original era R$200. Nossa, uma promoção boa. Então ele compra essa camisa. Só que como essa camisa não é muito usada, não foi muito vendida, ele vai usar mais vezes. Por quê? Porque é de melhor qualidade, de melhor marca. Então vamos dizer que a pessoa use umas 25 vezes essa camisa. Né? 25 vezes. Enquanto que a outra ele usou 2 vezes. Então qual é o cálculo? R$100 dividido por 25 dá R$4 cada vez que ele usou. Né?
olha só, qual camisa custou mais barato? A segunda, ele pagou R$4, enquanto que na primeira, por uso, ele pagou R$25 por cada vez que ele usou. Então esse é um cálculo simples, que tem a ver com essa necessidade de você consumir. Então, eu sei que muitas vezes a gente, quando quer consumir, ele quer levar o produto para casa, quer ter a satisfação de dizer, nossa, eu ganhei, eu mereci, está aqui o objetivo, né, do meu sacrifício, né, a resposta do meu sacrifício. Mas muitas vezes é melhor você planejar bem esse consumo, né, e isso serve para qualquer bem, seja um bem barato, um bem caro. Isso serve desde um alfinete até uma casa. O mesmo raciocínio. Né? Por quê? Porque se você coloca isso para a sua família, isso é um ponto importante que eu queria, né, para finalizar, colocar, é que não adianta você ter essa noção, essa sensibilidade, se seus filhos, sua esposa, não acompanharem esse raciocínio. Então a educação financeira ela tem que partir do núcleo familiar. Por quê? Porque é a renda da família que está em jogo. Né? Quando uma pessoa fica endividada, não é só a pessoa, é a família toda que vai passar por necessidades, vai ter problemas, enfim. Inclusive se discute muito hoje na educação a necessidade de colocar a disciplina de finanças pessoais ou economia financeira para as crianças, que é um ponto muito interessante. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Valeu, Caio. Um prazer imenso e um abraço para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!